Olá, Doc! Seja bem-vinda em mais uma Medclass. Nessa aula eu vou falar sobre um assunto que eu particularmente amo, desde que eu comecei a estudar e me aprofundar nesse assunto. Quando você começa a entender a psicologia das motivações, das intenções humanas, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Você vai entender agora nessa aula por que que é tão importante você entender, ou pelo menos ter uma noção dos arquétipos, para você conseguir elevar a sua marca, o seu nome, a sua autoridade para um outro nível. Então hoje eu vou dar uma pincelada para vocês, porque lógico que eu consigo aprofundar muito mais isso na mentoria Empower Med, no Medclex, que é meu programa de ascensão para médicas. Na mentoria, inclusive, nós desenvolvemos a identidade visual das mentoreadas baseada nos arquétipos, mas vocês vão entender por que isso é tão importante. E a grande maioria das médicas que eu converso não faz ideia do porquê que existe esse arquétipo, por que que é importante, afinal de contas, você saber o seu arquétipo e ser intencional na comunicação, na sua forma de falar, na simbologia, em tudo que você traz. Então, eu quero trazer aqui como que você pode, através dos arquétipos, criar uma marca autêntica. E seja bem-vinda, como eu falei para vocês, essa aula é sobre arquétipos de marca, sobre branding, e eu quero até fazer uma provocação aqui para vocês. Você já percebeu que determinados personagens, determinadas pessoas mesmo, marcas e até por que não dizer, alguns médicos, eles têm uma presença tão forte que você lembra deles instantaneamente, que você consegue visualizar, você consegue pensar naquela pessoa, naquele personagem, naquela marca de uma maneira tão forte. Eu vou dar um exemplo. Quando eu penso em telefone, quando eu penso nisso aqui, em celular, qual que é o primeiro celular ou a primeira marca que vem à minha mente? Imagino que você já teve aí demorou alguns segundos para você conseguir descobrir qual era. Vamos pensar quando você está falando de roupa, uma roupa que você gosta, uma roupa que veste bem. Que roupa ou que marca você lembra? Quando a gente está falando de bolsa, uma bolsa que você gosta, uma bolsa que você quer trazer, transmitir algo, que bolsa que você usaria ou pensaria? Você entende que algumas marcas elas são tão fortes na sua comunicação que elas conseguem entrar, é literalmente entrar na mente dos consumidores. Mas não é só isso. Elas conectam, elas inspiram. E isso faz com que os arquétipos sejam construídos. Na verdade, os arquétipos dessas marcas, eles são muito bem construídos, não porque essa marca ela não foi intencional, pelo contrário, ela entendeu quem ela era, a que público ela estava se referindo, o que ela queria se tornar e qual mensagem que ela gostaria de passar para o público. E isso faz com que gere uma identificação inconsciente, uma identificação muito forte com o público e ela acaba se tornando inesquecível. Eu gosto muito de citar uma marca brasileira, que é o Boticário, por exemplo. Eu gosto muito, muito, muito das campanhas, né, de publicidade deles, do Dia das Mães em particular. Todo ano eles fazem uma campanha assim inesquecível, uma campanha incrível, que todo mundo, pelo menos eu, fico esperando a campanha para falar, poxa, o que será que eles vão trazer esse ano? Nossa, vai ser uma coisa diferente e tal. E eu gosto muito porque eles conseguem usar muito bem essa identificação de marca de uma forma muito, muito inspiradora, né? Principalmente, é óbvio, eu sou mãe, eu sei como é isso, mas principalmente para a identificação da mulher no Dia das Mães, né? Que é algo que é tão forte e tão importante mesmo na vida de uma mulher que também, né, tem filhos. E por que que eu estou falando isso? Se você pesquisar, por exemplo, a última propaganda da Boticário, ela inspira. Então, foi uma conversa do filho adolescente com essa mãe e a tormenta, né, que existe na adolescência e depois remeteu toda a vida dessa pessoa, né, dessa criança, desse adolescente, mostrando ali como se o filme passasse pela cabeça. Muito, muito gostoso, muito legal.
falando, poxa, mãe é tudo isso mesmo. Fico aqui o spoiler para depois vocês assistirem, vale a pena. E tentar olhar de uma forma um pouquinho mais profunda e analítica, no sentido, poxa, o que será que essa propaganda quis me trazer? Que mensagem ela quis falar? Como ela conseguiu conectar comigo? É tudo isso, é sobre psicologia dos arquétipos. É sobre os arquétipos e como que a gente pode usar para construir a sua marca. Olha só. Então, pega a sua caneta, um café, porque nós agora vamos falar sobre todos os arquétipos, pelo menos dar uma passada para você conhecer um pouco mais sobre eles e você vai descobrir como que você pode usá-los para construir a sua marca. Então, primeiro, o que são os arquétipos de marca? Eles são usados para você criar conexões profundas com as pessoas. Ele vem, né, da psicologia, vem da psicanálise, criado, né, estudado profundamente por Carl Jung. E o Carl Jung, ele acreditava que todos nós temos alguns padrões inconscientes que nos fazem reagir de diferentes maneiras, de determinadas formas. Então, nós temos motivações, intenções humanas no nosso inconsciente que nos leva à tomada de decisões, a comprar ou não algo, a fazer ou não fazer determinada coisa. Então, esses padrões que ele estudou e ele colocou em 12 arquétipos, tá? Eu já falei aqui da Apple, né? Eu falei, poxa, quando você lembra de um celular, o que você pensa? Pensa no iPhone. Já voltei, né? Voltando aqui, eu pelo menos penso numa marca inovadora, é disruptiva, ela cria coisas novas. Então, por exemplo, a Apple, ela evoca isso, ela evoca criatividade, inovação. E também tem uma propaganda bem interessante da Apple que está escrito assim, Think Different. É uma campanha assim publicitária que foi um sucesso. E ele fala justamente, né, quem são as pessoas que usam a Apple, que tem como ferramenta as coisas, né, tecnologias desenvolvidas pela Apple. São as pessoas que pensam diferente, são as pessoas que mudam o mundo. Isso porque na Apple eles fazem justamente, eles usam esse arquétipo do criador, né, de inovação, está sempre em constante mudança, criando coisas novas, inovando. É a partir do criador que as coisas acontecem, né? Então, a Apple, ela usa muito bem esse arquétipo. Uma outra marca que eu gosto muito de citar e que eu acredito que usa muito bem isso é, por exemplo, a própria Disney. A Disney, ela usa muito a questão da fantasia, do sonho, daquilo que tudo é possível, o mundo ideal. E nós temos aqui, por exemplo, um arquétipo bem representado, que é o inocente, trazendo também aquele sensação de nostalgia, de otimismo, de, poxa, a vida pode ser melhor. Se você está na Disney, você tem essa sensação, uau, eu estou no paraíso, eu estou num lugar que tudo é possível, a mágica acontece. Então, agora eu quero que você comece a pensar que tipo de arquétipo você representa e qual que é o objetivo aí da sua marca com o arquétipo que você quer ou que você de fato é, né, a sua essência e como você pode melhor representá-lo. Então, aí vem a próxima parte que nós falamos, como que você escolhe o arquétipo da sua marca? Poxa, doutora Kelly, eu não sei que arquétipo eu sou, acabei de cair aqui de paraquedas, não faço ideia, como eu falei, são 12 arquétipos, e não teria como eu detalhá-los todos aqui, mas eu vou trazer uma pincelada de cada um deles para vocês saberem. Mas os arquétipos, ele representa valores, representa comportamentos, formas de conexão, motivações humanas. E isso faz com que as pessoas se conectem. Então, qual que é o arquétipo, por exemplo, do governante? O governante, ele é aquele, né, que é o controle, a estabilidade, é líder, é referência. Então, por exemplo, pessoas que têm um cargo de liderança, de, por exemplo, diretores de hospital, líder de organização médica, donos de clínicas, gestores de clínicas de sucesso. Muitos têm o arquétipo de governante. E a frase-chave, o que ele gosta de trazer é justamente estabilidade, controle, segurança. Ele assume, né, o governante assume o comando.
Uma clínica que é premium, ele transmite então exclusividade e autoridade nessa área. O arquétipo, ele é sobre autoridade, liderança e controle. Então pensa, por exemplo, se você é um cirurgião plástico renomado, se você tem uma clínica, se você quer trazer estabilidade, segurança para o teu paciente, você pode sim ter muito desse arquétipo, representar esse arquétipo que traz essa parte de liderança, de controle, de autoridade, sendo você vista como uma referência, uma mentora que é confiável, que vai trazer segurança e o caminho, né? Então, se você escolher esse arquétipo, transmita segurança, competência, presença online e mostre resultados consistentes, tá? O segundo arquétipo que eu trago aqui é o explorador. O explorador, ele quer liberdade, quer autenticidade, então é aquela pessoa que gosta de viajar, explorar novos lugares, gosta de ir para praia, enfim, tá sempre em contato mais próximo com a natureza. Então, o explorador, ele tem a mote dele de descobrir novas possibilidades, de ter liberdade, né? Então, os médicos, por exemplo, que viajam pelo mundo, que são mais médicos de exploração, exploradores, até mesmo cirurgião ou algum clínico, isso pode estar dentro. Lembra a motivação, né? Que ele gosta de novas tecnologias, pioneiras, que trabalham em ONGs pelo mundo, são possibilidades do explorador. Lembra que é a motivação que comanda. Normalmente o explorador está muito nessa pessoa que gosta de viajar, gosta de liberdade, gosta de ter essa flexibilidade mesmo de ir e vir. Então vai trabalhar com inovação, vai trabalhar, por exemplo, com medicina integrativa, tem muito contato com a natureza, atividade física, a área de longevidade também pode ter muito do explorador, né? Então, isso é um pouco do explorador, trabalha movimento, natureza, aventura e vai se aventurar pela parte de transformação e crescimento. Você fala, poxa, tem um pouco do criador. Tem um pouco de inovação, mas o criador, a motivação é um pouquinho diferente. Mas vamos para o próximo. O outro arquétipo seria o cuidador. O cuidador ele está muito presente muitas vezes no arquétipo dos médicos, que é muito aquela parte de se dedicar, ajudar os outros, a estar sempre aberto às necessidades do próximo, a como ajudar o próximo. O mote dele, a frase é: eu estou aqui para você, né? Então, essa clínica ou essa pessoa, né, vamos pensar, se você tem muito na sua essência isso, de oferecer um suporte emocional, físico para os pacientes nos momentos difíceis, então pode ser um médico, seja um pediatra ou um neuro, né, que trabalha com pessoas que precisam mesmo desse auxílio, geriatras, ou qualquer área que envolva muito cuidado emocional e físico, e a sua motivação é essa, então, você vai usar muito esse arquétipo, que é sobre acolhimento e empatia. Muito da minha pessoa, principalmente dentro da pediatria descomplicada, que é o meu Instagram e outras redes sociais para a área materno-infantil, está voltada para o cuidador, né? E eu quero justamente que as mães se sintam acolhidas, que elas se sintam seguras quando elas chegam até mim. Então, nesse arquétipo, você precisa usar uma comunicação mais amorosa, mais acolhedora, que é o próprio do cuidador. Depois vem o inocente, como eu falei para vocês já da Disney, do tudo é possível, da fantasia, do mundo ideal, do paraíso. É aquela frase, o inocente ele é muito otimista, ele fala assim, não, tudo vai dar certo. Né, aquela coisa que representa a pureza, o otimismo, o desejo de estar bem, de tudo dar certo, de segurança. Um pediatra, por exemplo, ele pode usar muito o arquétipo do inocente para promover esse ambiente para as crianças. Uma clínica pediátrica, por exemplo, com cores mais suaves, transmite ternura, segurança, traz um pouquinho, né, do cuidador junto, mas o inocente ele traz muito essa parte da infância. É interessante, tá? Vocês vão ver que as coisas se misturam. Você fala, poxa, mas eu vou ser só um arquétipo? Não, você provavelmente vai mesclar entre dois ou três arquétipos, geralmente dois a três, que se complementam. O outro arquétipo que eu trago é o sábio. O sábio ele sempre busca conhecimento, verdade, sabedoria. Ele gosta de
compartilhar, então ele é um mestre, ele gosta de ensinar, ele traz o conhecimento. Muitas vezes é aquela pessoa mais científica, mais professoral, que traz as evidências científicas, que gosta de realmente debater coisas e falar do conhecimento. Então, esse, na verdade, ele é o mote do sábio. Eu tenho bastante do sábio também. Gosto mesmo dessa parte de ensino. E a chave desse arquétipo é sobre a verdade. Então, a verdade te libertará. Verdade que pode estar na ciência, enfim, aquilo que você acredita dentro daquilo que está a verdade. O sábio, ele vai usar muito a verdade do conhecimento da ciência. Depois nós temos o herói. O herói, ele quer provar o seu valor, ele supera desafios, ele ajuda os outros a vencer, ele tem sempre aquela postura, né? Então eu penso no herói, eu lembro do Superman, né? Aquela postura de herói, olhando um pouco para cima, querendo salvar o mundo. Então são médicos da área de emergência, cirurgiões, estão em contato com desastres naturais, conflito. E a frase é: se tá difícil, eu sou a pessoa certa para isso. Então o herói ele vai sempre ser, de fato, o salvador da pátria. Então, médicos que fazem isso, que trazem essa motivação, essa forma de trazer as coisas, eles trazem muito do herói. Muitos dos médicos, né, eles realmente já são considerados heróis, mas lembra que o arquétipo tem a ver com a motivação e com aquilo que o médico representa na sua essência. Nós temos o outro arquétipo que é o fora da lei, o rebelde. O rebelde, ele quer romper com as regras, ele questiona, ele fala que precisa, né, fazer de um jeito diferente. Ele questiona o status quo. Então, eu falo que ele está próximo ali do criador, mas o criador, ele inova, ele cria coisas novas, enquanto o rebelde, ele está mais para essa área de questionamento, de não querer fazer o que todo mundo faz. Então, os médicos, por exemplo, numa prática clínica, que vão promover uma mudança, que questionam mesmo o status quo, eles podem ter um pouco do rebelde. Não é o arquétipo mais comum dos médicos, mas é interessante que vocês saibam que existe. Então, médicos que, por exemplo, criam startups, ferramentas de telemedicina, de inteligência artificial, podem estar nesse arquétipo. Um outro arquétipo é o amante. O amante muitas vezes está muito ligado à conexão emocional, relacionamento. Ele quer criar conexões emocionais e significativas, ele quer se conectar com as pessoas. Eles constroem laços fortes com o paciente. Diferente do cuidador, que está muito ali para se doar, para se entregar, o amante, ele tá ali para se conectar, para estar junto, mas não necessariamente se entregar em favor, né, totalmente do paciente. Mas a frase é: eu cuido de você como ninguém. Lembrando que aqui eu nem vou trazer muito isso, mas cada arquétipo existe o lado luz, o lado sombra, enfim. Eu nem vou conseguir trazer isso, obviamente, aqui. Mas a gente tem muitas clínicas da área da beleza, da estética, dermatologia, longevidade, que tem esse arquétipo, o amante, e também especialidades da medicina nessa área. Aí nós temos o criador. O criador é aquele que cria algo novo, original, disruptivo, pensa diferente. Eles expressam a sua visão de maneira única e são médicos que desenvolvem novos tratamentos, técnicas, sistema de saúde. E a frase-chave é: vamos construir algo extraordinário. São médicos, muitas vezes criadores de técnicas cirúrgicas, de protocolos terapêuticos exclusivos. Eu tenho muito do criador também, eu acredito muito nisso, porque eu gosto de criar coisas novas, tenho uma mente muito criativa e disruptiva, então acabo tendo um pouco desse arquétipo. E a gente tem também o mago, ou mágico, o mago. O mago, ele tem um pouco do mistério, um quê de trazer assim uma transformação. O mago, ele quer transformar e criar um mundo melhor, né? Ele tem esse poder. Fala assim, poxa, ele tem essa poçãozinha mágica. Eu brinco, não é nada místico, mas ele realmente consegue carregar isso. E a gente vê que é um médico que, no caso, um arquétipo, que transforma a realidade, traz esperança, resultados extraordinários. Então a gente está falando aqui de. Pode ser qualquer especialidade, né? Muitas vezes áreas que têm esse poder, às vezes um onco, que vai salvar uma criança de um câncer, um neurocirurgião, por exemplo, que vai atuar num caso de alta complexidade, ou alguém que realmente tem essa busca por transformar e querer um mundo melhor através da transformação daquilo que ele vai fazer. A gente tem também o cara comum e o bobo da corte.
Tá? O cara comum é aquele cidadão que não quer guerra com ninguém, não quer brigar com ninguém. Ele traz essa proximidade, então às vezes são médicos da família, ou pessoas que atuam nessa área como que gente como a gente, né? E essa identificação com as pessoas, com o povo. Né? Então, por exemplo, se você trabalha com clínicas, às vezes dono de clínicas populares, você quer trazer essa identidade de cara comum justamente para identificar com esse público. Aí faz sentido. E o bobo da corte, a gente fala, poxa, mas o bobo da corte vai fazer piada. Tem médico que tem um humor, né? Médicos, na verdade, tem pessoas, no geral, que têm um humor próprio. Falo que é um tom de humor, fazem piadas, a forma deles falarem é engraçado. E aí isso traz um pouquinho de leveza, às vezes a situação é uma situação chata, desagradável, enfim, eu fico pensando em médicos que são proctologistas, uro, e tem que fazer falar alguma coisa meio constrangedora, e eles vão usar um pouco do humor para quebrar isso. Então, o tom do bobo da corte ele precisa ser muito claro, porque apesar do bobo da corte, pensa, falar, é o cara que faz piada, tudo, mas é aquele cara, né? Então é aquela pessoa que está do lado do rei. Então ele consegue ter esses acessos interessantes. Então a gente precisa passear, se você tiver esse arquétipo, entre outros arquétipos que vão equilibrar isso aí. E uma frase dele é: vamos encontrar a felicidade mesmo em momentos difíceis. Ufa! Que aula, hein? Espero que vocês tenham tido uma noção, talvez você já esteja se perguntando, qual arquétipo que eu sou, tal. Como eu falei, na mentoria a gente faz um briefing, você descobre o teu arquétipo, a gente faz toda uma identidade visual baseada no teu arquétipo. É muito incrível, é extremamente detalhado. Se você tem interesse em saber um pouco mais, clica aqui embaixo, a gente tem um link para você entrar em contato comigo, entrar em contato com a minha equipe para saber mais, tá bom? Agora, como que você aplica o arquétipo na sua marca? Poxa, já sei qual é o meu arquétipo, quero entender melhor isso. Então, o mais importante é primeiro você descobrir o seu arquétipo, obviamente, e você usar um principal e um secundário. Por exemplo, você é o cuidador e o explorador. Então, ao mesmo tempo que você é acolhedora, que você inspira a transformação, você também vai querer trazer essa parte de transformação, de liberdade, de novos caminhos para aquela pessoa que você está cuidando, você está acolhendo de uma maneira tão intensa. Segundo, é você adaptar a sua comunicação verbal e visual. Então, poxa, que simbólica. Aí a gente vai entrar em coisas mais profundas, não consigo aprofundar aqui, como eu falei, mas eu vou trazer uma pincelada para vocês. A gente começa a adaptar nossa comunicação visual, verbal, para aquele tipo de arquétipo. Então, se você é um arquétipo de governante, você vai trazer, por exemplo, linhas mais retas, uma comunicação mais séria, mais elegante, pode estar no olhar, na forma de falar, no tom de voz também, nos símbolos que você está trazendo, assim, por exemplo, de fundo, nas roupas, na forma do teu consultório. E você precisa ser consistente naquilo. Sendo consistente, você vai conseguir comunicar e atrair um público da maneira certa. E, por exemplo, você pode usar o arquétipo do cuidador, como eu falei, com cores mais suaves, texturas mais fofas, bichinhos, né? Por exemplo, o cuidador ele usa muito bichinho de pelúcia, texturas mais fofinhas, mais acolhedoras, mais aconchegantes, por exemplo. E aí, por fim, você tem que transmitir esse arquétipo em todos os pontos de contato. Então, a forma como você fala no WhatsApp, a seu ponto de comunicação na clínica, a simbologia da clínica, assim, as suas vestimentas, né, a forma como você se veste, tudo isso precisa ser coerente, precisa ter consistência e precisa ser da mesma forma. A repetição gera autoridade e faz com que você seja mais reconhecida naquilo e as pessoas consigam entender o que você está comunicando. Que aula, hein? Falei muito, imagino que vocês tenham aí tido uma boa noção do que é os arquétipos. Nós vamos aprofundar mais no próxima aula sobre comunicação de valor
e diferencial, uma vez que você já sabe teu arquétipo, você consegue ser mais intencional na simbologia, na forma de falar. Nós vamos entender como expressar, como comunicar e se diferenciar no meio da multidão. Tá bom, Doc? Se você gostou, se você curtiu, compartilhe essa aula com alguém que quer saber mais, que precisa saber mais sobre isso. Entre na nos nossos programas, o Mediplex, a gente tem outros aqui que a gente está realmente construindo uma comunidade de médicos incríveis e vai ser uma honra, um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Até a próxima. Tchau!